bem-vindo de volta. Se você já andou pesquisando sobre runas na internet, até alguns livros aí, você deve ter percebido que tem autores que falam que as runas são vikings, tem autores que falam que as runas são celtas, e hoje eu tô aqui para te explicar por que isso acontece, então acompanha comigo até o final. Primeiro vamos definir isso. O que são os germânicos, os vikings e os celtas? Vamos pensar nos povos indo-europeus, né? Os povos indo-europeus, eles se subdividiram. Essas diferentes tribos ou clãs, elas são classificadas como diferentes povos, né? De acordo com vários aspectos da cultura e da crença em comum que determinadas tribos tinham. E em especial a linguagem. Então, desses indo-europeus, você tem uma espécie de subdivisão em galhos de onde saíram os celtas, os germânicos, os eslavos, os gregos e assim por diante. Então, celtas são celtas, germânicos são germânicos. As runas são alfabeto germânico. Por que a pessoa faz confusão? Porque até hoje não se sabe ao certo em que momento as runas apareceram. Como que foi isso? Quem criou? Se foi uma pessoa, se foram várias? Como que começou esse uso? Ninguém sabe com detalhes. Então, assim, já houveram várias teorias aí, várias teses para tentar identificar isso. Inclusive, associando as runas ao grego, principalmente ao latim, devido a algumas semelhanças aí de algumas runas com as letras que a gente tem no latim, né, nos alfabetos latinos e tudo mais, no alfabeto latino e tudo mais. Só que hoje a teoria de maior aceite é a teoria etrusca, que defende que, assim como outros alfabetos da Europa, as runas tiveram seu berço na Fenícia, mas elas acabaram realmente indo para lá no norte europeu através do contato de algumas tribos germânicas, entre as tribos germânicas e os povos etruscos que viviam no norte da Itália, na região onde hoje fica a Toscana. Então acredita-se que em algum momento houve alguma troca ali, seja através de comércio, seja o que for, houve uma espécie de intercâmbio. Eles absorveram esse conhecimento e até chegar lá na Escandinávia, no norte europeu, aquilo foi transformado, provavelmente adaptado com outras inscrições da Idade da Pedra que são encontradas lá na Suécia, que são os Hauristingar. Hauristingar é uma linguagem antiquíssima e são símbolos muito parecidos com o que a gente tem das runas hoje. Então acredita-se que foi uma mistura aí do que foi retirado, entre aspas, do alfabeto etrusco com símbolos nativos ali da Europa setentrional. O que acontece? Como não se sabe ao certo quem eram os povos etruscos e em um determinado período da história houveram povos célticos no norte da Itália, se faz muita confusão, porque acredita-se, tem gente que acha, né, que fala que os primeiros sinais eles teriam vindo através desse contato com os celtas, mas os povos etruscos não eram celtas, né? Aliás, não se sabe até hoje a origem desses povos, inclusive eu vi alguns documentários falando sobre isso, que os povos etruscos, aquela população era tão diferente dos seus vizinhos que até hoje é um mistério, ninguém sabe de onde eles vieram. Eles tinham um avanço social muito grande, diferente dos romanos, dos gregos, dos outros povos ali da região. Tanto é que eles eram, de certa forma, até excluídos, porque os outros não entendiam como que eles viviam. Eles traziam muitas diferenças sociais. Me parece que a região onde eles estavam, se eu bem me lembro do que eu estudei, era muito rica, então eles eram um povo que se divertia muito. As mulheres, diferente das mulheres romanas que ficavam concentradas em seus aposentos, não participavam dos eventos sociais, as mulheres etruscas elas saíam com seus maridos e participavam de tudo. Então é uma cultura completamente diferente de tudo que você tinha ali ao redor. Mas ninguém sabe se eles tinham alguma coisa de celta, ninguém sabe de onde veio essa cultura. E o alfabeto germânico ele teria vindo de algum contato entre os germânicos e os povos etruscos e se desenvolvido no norte europeu. E por que isso acontece também? Porque os celtas tinham um Urgan, que é um alfabeto ali que era usado para adivinhação, para magia também e tudo mais, mas ele era diferente, ele tem seus significados todos relacionados a árvores, cada árvore traz uma ideia, uma espécie de magia, uma espécie de simbologia, ele é bem peculiar, ele é bem característico. E pelos celtas serem povos muito, muito antigos, as pessoas tendem a achar que as runas germânicas poderiam ter vindo dos celtas.
Além disso, ainda tem os adeptos do pan-germanismo, né, que tentam de alguma forma definir a origem das runas, dentre outras coisas da cultura germânica, né, mas principalmente a origem das runas como puramente germânica, que não aceitam essa miscigenação, entre aspas, né, não aceitam essa mistura de ideias. Então, para eles, né, para os adeptos do pan-germanismo, as runas elas teriam se desenvolvido com o passar do tempo com base exclusivamente no Havstinga, que é como se fosse a linguagem dos nativos germânicos, entendeu? Mas enfim, aí a gente já percebe, bom, se você tem diferentes povos ali que dividiam a Europa, vamos colocar assim, e a principal característica que separa esses povos é justamente a questão da linguagem e o futar, que é o alfabeto único. Se desenvolveu dentre os povos germânicos, você já mata aí. O alfabeto único não é celta, ele é germânico, ponto. Quando as pessoas falam que são celtas, são especulações. Até que surja alguma evidência favorável, histórica, que comprove isso, porque a gente sabe que os celtas eram povos muito antigos, então, para todos os efeitos, até que você sabe, esse alfabeto é germânico. Mas, né, vai que surja alguma comprovação aí é uma outra história. Bom, então beleza, definimos isso, as runas são germânicas. Agora, por que tem gente que coloca runas vikings, runas nórdicas, runas isso, runas aquilo? Eu também tive muita confusão no começo, porque eu não entendi o que era o quê. Primeiro, os nórdicos eram germânicos, mas nem todos os germânicos eram nórdicos. Então, qual que é a confusão? Existem vários alfabetos rúnicos. Esse é que é o lance. Então, se a gente pega a evolução das runas, acredita-se que o primeiro, que é a base, que deu origem aos demais, que é o Elder, né? Por isso que ele é chamado assim, o antigo Futar, ou o Elder Futar. Ele data lá do século II e assim, se desenvolveu lá na Escandinávia e ele tinha originalmente 24 runas, divididas em 3 etos, ou famílias de 8, 3 agrupamentos de 8, né? E esse alfabeto, ele é ainda no proto-germânico, que se desenvolveu do proto-indo-europeu. Na verdade, proto-nórdico, que é como se fosse a última fase do proto-germânico. Então você tem proto-indo-europeu, que se dividiu para outras linguagens, então linguagens célticas, germânicas, itálicas, entre outras aí, se desenvolveu para o proto-germânico. Na última fase do proto-germânico surge o proto-nórdico, e aí entram as primeiras runas, que é o Elder. Esse Elder não é viking. Ele é, sim, germânico, ele é um alfabeto nórdico, ele é um alfabeto germânico, ele é um alfabeto escandinavo. Mas ele não é o alfabeto viking. Na verdade, o alfabeto viking são as runas de 16, conhecidas como Younger Futar, que elas apareceram depois. Foi uma simplificação, na verdade, que houve na linguagem, porque pensa, conforme o tempo foi passando, houveram diferenças tanto na fonética quanto na linguagem, no próprio idioma ali. Então, com essas alterações, ele foi reduzido de 24 para 16. E aí surge o Younger. Esse foi o alfabeto largamente utilizado na era viking, que aparece em tantas referências aí nas rune stones, em objetos e tudo mais, muito mais referências do que o Elder. Tanto é que toda a parte de magia, toda a cultura material histórica que se tem sobre Futar, ele faz, a grande maioria faz referência ao Younger, e não ao Elder. Na verdade, o que a gente faz é uma adaptação. A gente pega o estudo que é feito em cima do Younger e tenta trazer isso para o Elder. Tanto que algumas runas do Elder têm até assim uma discussão sobre o real significado delas. Vou ter um outro vídeo falando sobre isso mais pra frente, então fica ligado. Mas então, nós temos 2 alfabetos aí, pelo menos 2, um sendo escandinavo, o outro sendo viking, mas os 2 não são os mesmos. E mesmo o alfabeto viking, o alfabeto escandinavo, que é o Elder, ele já tem algumas variações aí no formato e até na forma de escrever. E o Younger, ele também aparece em 3 variações, rama curta, rama longa e abreviado. Então, quer dizer, dependendo do lugar onde é encontrado dependendo do achado arqueológico que é estudado, ele vai receber uma outra interpretação, né? Então, é um estudo, assim, que vai longe. Além disso, você tem o Futhorc anglo-saxão, que se desenvolveu entre os anglo-saxões. Então, o Futhorc anglo-saxão, ele é as 24 runas do Elder, mais 5 runas adicionais, sendo que existe uma variação do Futhorc anglo-saxão também, muitas vezes ele variando de 29 a 33 runas, dependendo do local e da época histórica onde ele é encontrado. Além disso, você tem as runas medievais, as runas dalecarlianas, as runas... e por aí vai.
E todos esses alfabetos teriam se desenvolvido do Elder, que é o alfabeto escandinavo, é o alfabeto original, a base para os outros, mas não é viking. Ele não data da era viking, ele não era usado pelos nórdicos que ficaram conhecidos como viking. Ponto. Agora, se você for fazer um trabalho mágico, seja o que for, com o Younger, se for estudar o Younger, aí você pode dizer que você trabalha com o alfabeto viking, com as runas viking, tá bom? E runas élficas? Gente, runas élficas não existe, pelo amor de Deus. Isso é uma invenção do Tolkien pro Senhor dos Anéis, que é um negócio muito legal. Acredito eu, pelo formato, que ele deva ter se inspirado nas runas anglo-saxônicas, né, anglo-saxãs. É bem bacana pra quem curte aí RPG e essas coisas todas, mesmo porque Senhor dos Anéis está carregado, está recheado de mitologia nórdica, mas runas élficas não existem, tá? Por hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima.